10,3 segundos em 100 metros, 8 metros e 5 centímetros no salto em distância, 20,7 segundos em 200 metros, além do revezamento 4 por 100 metros. Essas foram as 4 medalhas de ouro conquistadas por Jesse Owens nas Olimpíadas de Berlim 1936. E você sabe o que tem a ver com o nosso vídeo de hoje? Vou falar agora. Bom, galera, esse vai ser o primeiro vídeo nesse tipo de formato, trazendo séries, documentários, filmes que tem alguma relação principalmente com a geografia, mas que a gente consiga trazer um contexto político, geopolítico. E o filme Raça, de 2016, está na Netflix e eu resolvi assistir essa semana. Então achei interessante começar por um tipo de filme como esse. Nesse filme, a história de James Cleveland Owens, que nasceu em 1913 e faleceu em 1980, é contada de uma forma esplêndida. Também mostra um contexto muito complicado no qual os Estados Unidos vivia no final da década de 1920, principalmente por conta da crise de 1929, que trouxe diversos problemas econômicos para o país, mas também mostra o problema do nazismo crescendo e se estabelecendo na Alemanha. Os Estados Unidos já era considerado a maior potência naquele determinado período. Porém, o número de desempregados que antes da crise era de 2 milhões passou para 10 vezes mais, para cerca de 20 milhões de desempregados. A produção industrial dos Estados Unidos diminuiu mais de 50%. E, por exemplo, a produção do aço, que era um dos principais materiais no qual os Estados Unidos ganhavam suas fortunas, teve uma diminuição de cerca de 80% nesse período. Além das exportações também, que caíram de 5 bilhões de dólares para cerca de 1,5 milhão de dólares a partir da crise. Jesse, que já tinha um potencial para o atletismo, ele resolveu sair da sua cidade e migrar para a Universidade de Ohio, na qual ele começou a treinar e estudar ao mesmo tempo. Porém, ele não tinha dinheiro para bancar a sua mulher e a sua filha, que tinha cerca de 3 anos. Então, ele começou a trabalhar em postos de gasolina na região, próximas à universidade a qual ele treinava. Em um certo momento, ele resolveu até abandonar os treinamentos para se dedicar exclusivamente a isso. Porém, seu treinador deu um apoio para que ele não fizesse isso, porque via muito potencial em Jesse. E a partir desse momento, ele ganhou praticamente tudo que ele disputou. Cerca de 79 disputas que ele participou nos Estados Unidos antes das Olimpíadas, ele ganhou 75, para vocês terem noção de quanto talento e quanta dedicação Jesse Owens tinha. Todo mundo nos Estados Unidos já o via como uma estrela que brilharia muito nas Olimpíadas seguintes, que no caso foi em Berlim. Porém, ocorreu um impasse político, visto que a Alemanha passava pelo início do nazismo. Os Estados Unidos pensou em boicotar os Jogos, principalmente por ter uma grande população negra. Mas também isso não faz deles mais santos, porque havia também uma segregação dentro da própria sociedade americana. Se vocês verem alguns filmes, séries, vocês sabem que existe ainda um forte segregacionismo dentro dos Estados Unidos. Eles fizeram uma votação no final de 1935 para decidir se eles participariam ou não dos Jogos. E eles optaram pela participação. E Jesse Owens foi lá fazer história, gravar seu nome na história. O filme mostra que a Alemanha usou os Jogos Olímpicos como uma forma de mascarar tudo aquilo que estava acontecendo na Alemanha. E também para mostrar que o país estava se reconstruindo após a Primeira Guerra Mundial. Mas isso é meio que contraditório, visto que o próprio nazismo, o próprio nacionalismo extremista pregado por Adolf Hitler, ele queria trazer um reforço à ideologia etnocentrista, que nada mais é do que o preconceito racial, de que a raça ariana estava acima das outras. Tanto que o regime nazista fazia algumas propagandas de que matar
judeus, ciganos e outras raças parasitárias, que aí também entram os negros, seria uma forma de medidas sanitárias. Então muitos negros, não só dos Estados Unidos, mas de outros países também, pensaram em boicotar as Olimpíadas de 1936. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele deu uma chance para a Alemanha mostrar que tinha se reconstruído. Se reconstruído do quê? Da Primeira Guerra, que tinha acabado lá em 1918, e com o Tratado de Versalhes, em 1919, os alemães foram muito prejudicados. E foi isso que Adolf Hitler usou como estratégia de campanha, um nacionalismo exacerbado. Falar que a Alemanha foi humilhada perante as outras nações e que a Alemanha tinha que voltar a ser grande novamente. Com o Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu cerca de 13% do seu território, cerca de 75% das suas reservas de ferro e 26% das reservas de carvão. Então, depois do Tratado de Versalhes, os alemães eles ficaram putos e a ideologia nazista ganhou muito mais força. Analisando o número também do desemprego na Alemanha, que só aumentava e que teve seu ápice em 30% da população economicamente ativa desempregada, os alemães abraçaram as ideias de Adolf Hitler e apoiaram o nazismo. Isso é tratado também pelo historiador argentino Andrés Reggiani, que ele é especialista em nazismo. Uma parte da sua obra ele fala o seguinte: a incapacidade psicológica alemã para aceitar a derrota e as reparações criou um terreno extremamente fértil para o crescimento de um nacionalismo radical, do qual o nazismo seria a expressão mais extrema. Então, com o filme Raça, a gente consegue observar todo esse contexto que tanto os Estados Unidos como a Alemanha viviam, esse pré-segunda guerra que acontecia no mundo inteiro, esses rumores de guerra já. Então a gente consegue observar com esse filme, além de ver também uma história de vida muito legal de Jesse Owens, que sai do interior dos Estados Unidos para ganhar 4 medalhas e calar a boca de quem defendia as ideias de etnocentrismo, as ideias nazistas. Então isso foi muito legal e fez com que Owens ficasse marcado pela história aí das Olimpíadas. E a gente vê também que o esporte ele é usado de certa forma como um jogo de disputas políticas. Assim como as Olimpíadas de 1936 foram usadas como uma espécie de maquiagem para aquele regime nazista, em 1980 houve as Olimpíadas em Moscou, que naquele momento era a capital da União Soviética, e os Estados Unidos e várias outras nações que se aliaram aos Estados Unidos na Guerra Fria boicotaram esses jogos. Então, várias nações não participaram das Olimpíadas de 1980. Por outro lado, também a União Soviética quis usar isso para mostrar o quão grande era a sua capital, Moscou. Se vocês quiserem um vídeo falando exclusivamente sobre as Olimpíadas de Moscou, comenta aí embaixo. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam. Quem já assistiu, comenta aí o que achou do filme. Quem não assistiu, assiste lá e depois vem comentar aqui embaixo, beleza? Vamos trocar ideia. Valeu, galera. Até mais.